Saudações para você aí que está assistindo esse vídeo. No dia de hoje eu trago a terceira aula que tem como tema configurações, está? Configurações são figuras, ok? Essas figuras que a gente constrói na base de pontos ou na base de retas, né? Significa que a primeira figura aqui no vídeo anterior vimos que foi construída partindo de pontos, está? Começando por pontos. Enquanto a segunda figura a gente construiu partindo de retas. Então, essas figuras que a gente constrói unindo pontos por retas, intersetando retas, alguns pontos, são configurações, está? E essas configurações têm nomes. É o que iremos ver neste vídeo, ok? Vamos apresentar diversas figuras e apresentar diversas figuras aqui e suas nomeações, essas figuras que serão apresentadas ao longo do vídeo, está? Então, para começar, deve-se ler essa informação que está embaixo, ok? As principais figuras em geometria chamam-se configurações. Portanto, o conjunto de M pontos e N retas chama-se configuração MCND. Se C das N retas passam por cada um dos M pontos e D dos M pontos estiver em cada uma das N retas. E eu sei que você teve confusão total, não entendeu bem. O que isso quer dizer? Essas figuras que a gente constrói por pontos e retas chamam-se configurações, ok? Então, o número de pontos é designado pela letra M, ok? E o número de retas que passam por cada ponto é designado pela letra C, ok? Repito, o número de pontos que existe nessa figura, por exemplo, nessa figura primeira, o número de pontos é designado pela letra M. E o número de retas que intersetam por cada M ponto, por cada ponto aqui, é designado pela letra C. Está? A seguir, o número de retas que existe nessa figura é designado por letra N. E o número de pontos que existe em cada reta, é designado pela letra D, ok? Por isso daqui tem se C das N retas que passam por ponto M, está? Significa que o C representa o número de retas que passa por cada ponto, esse C. O número de retas que passa por cada ponto M, está? Enquanto esse N representa o número de retas que existem nessa configuração. E por fim, o D significa que todos os números de retas que existem, cada reta nessa figura tem quantos pontos, está? Então, isso significa, vou representar aqui, veja só, eu levei essa informação MC,ND, essa informação que está aqui. Então, para ainda entender melhor o que está escrito aqui, presta muita atenção. Eu disse que M representa o número de pontos que existem numa figura. Essa figura temos o ponto A, temos o ponto B e temos o ponto C. Significa o quê? Vamos abrir parênteses. São 3 pontos que há nessa figura. O primeiro ponto é A, o segundo ponto é B, o terceiro ponto é C. 3 pontos. Em cada ponto, quantas retas intersetam? Nesse ponto A, interseta a reta RT. Nesse ponto D, interseta o ponto RS. Nesse ponto C, interseta ST. ST significa que em cada ponto há interseção de 2 retas. Significa que, como C representa o número de retas que intersetam em cada ponto, significa que são 2 retas que intersetam em cada ponto. Dos 3 pontos que há na figura, em cada ponto intersetam 2 retas. Por isso aqui tem 3 2, ok? Ponto e vírgula. Como eu disse, N é o número total das retas. Temos a reta R, ST, são 3 retas. Significa que N vai ser 3 também. E D, o D representa o número de pontos que há em cada reta. Veja só, a reta R é definida por 2 pontos, o ponto AB. A reta S por 2 pontos, BC. E a reta T é definida por 2 pontos, AC. Significa que em cada reta há 2 pontos. Isso aqui colocamos 2.
fechamos. É a configuração de 3-2, 3-2. Tem 3 pontos, em cada ponto passam 2 retas, e tem 3 retas, cada reta contém 2 pontos, ok? Vamos ver nessa dual, o que está acontecendo aqui nessa dual. Quantos pontos há nessa figura? Temos ponto R, S, T, são 3 pontos. Em cada ponto, quantas retas interceptam? São 2 retas que interceptam em cada ponto. Temos 2, ponto e vírgula. A seguir, quantas retas há nessa figura? São 3 retas. E em cada reta, quantos pontos existem? São 2 pontos. Também é configuração de 3, 2, 3, 2. Veja só. Para essa figura, que a gente construiu na base de pontos, começando por pontos, teve configuração de 3, 2, 3, 2. Essa é a figura primária. E essa dual também 3, 2, 3, 2. Significa que um triângulo é autodual. A única figura que é autodual é o triângulo. Ok? Então, já vimos. Em caso de triângulo, vamos passar para caso de outras figuras, né? Então, preste atenção. Tem esse nome, né? Havíamos esquecido nome, como designar nome. É assim como funciona. Temos aqui essa figura designada por trivértice. Por quê? Para dar nome à figura, nós devemos saber essa figura a gente construiu partindo de o quê? A gente construiu partindo de pontos. Então, se a gente construiu a partir de ponto, nós vamos designar o quê? Quantos pontos são nessa figura? São 3 pontos. Então, o prefixo aqui vai ser tri, ok? Ou seja, radical vai ser tri. Então, esse tri foram 3 pontos. Então, quando a gente construiu por pontos, vamos dizer que trivértice significa que construiu-se através de 3 pontos, tá? Então, pontos significa que formam vértice. Por isso, o nome dessa figura vai ser trivértice, está? Para a configuração de 3 por 2, exatamente isso que eu expliquei é o que acontece para enumerar, para nomear, né? Mas para outras configurações, vou explicar tudo já através da figura como será apresentada e como será representada, né? Está? Eu repito, essa figura construiu-se na base de pontos. Então, a terminação vai ser vértice, porque pontos formam vértices, ok? A terminação vai ser vértice. E quantos vértices são? São 3, por isso aqui aparece trivértice, ok? E a tarefa dual, isso aqui, essa figura, a gente construiu na base de lados, ok? Lados. A terminação dessa figura vai ser látero, através de retas, né? Então, retas formam lados, então a terminação vai ser látero, ok? Vai ser tri, porque são quantos lados contém essa figura? São 3 lados. Então, significa trilátero, porque essa figura foi construída através de retas. E as retas formam lados da figura, por isso fica látero, terminação. Essa primeira figura foi construída através de pontos. E os pontos formam vértice, por isso a terminação é vértice, ok? Se foi construída através de ponto, tendo em conta que pontos formam vértice, então a terminação é vértice. Se foi construída através de retas, sabendo que as retas formam lados, então a terminação é látero. E o que resta saber é só você ver contar o número de pontos que se usaram para a construção. Foram 3. O número de lados que foram usados, ou seja, o número de retas que foram usadas, foram 3 retas. Aqui fica tri, ok? Trilátero, trivértice, ok? Vamos para outra figura. Vou começar com retas. Tenho a primeira reta, intercedo com a segunda, intercedo com a terceira, intercedo com a quarta. Nota só, formamos uma figura aqui. Então, essa figura com seguintes pontos. Esses pontos de interseção. Essa primeira reta que eu desenhei, segunda reta essa aqui, terceira reta essa aqui e quarta reta essa aqui. Então, significa que aqui temos um ponto que formou-se através da interseção da reta 1 e 2. Temos segundo ponto que formou-se através da interseção da reta 1 e 3. Terceiro ponto que formou-se através da interseção da reta 1 e a reta 4. O quarto ponto formou-se através da interseção da reta 4 e reta 3. E o ponto 5 formou-se através da interseção da reta 2 e reta 4. E o último ponto através da reta 2 e reta 3. Então, vou desenhar aqui esse ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ok?
Então, tenho essa configuração. Está? Tenho essa configuração. Então, vamos encontrar só a dual. Eu estou a fazer uma configuração bem como a sua dual. Configuração bem como a sua dual, né? Caminhando com duas coisas. Não é obrigatoriamente que você, ao representar sempre uma configuração, represente dual. Nada. Não é obrigatório. Represente a dual caso for necessário. Ou apareça o pedido que represente essa figura bem como a sua dual. Então, aqui estou representando por minha vontade a tarefa primal e a tarefa dual. Então, já temos aqui a tarefa primal, ou seja, a primeira tarefa. Vamos encontrar a tarefa dual, ok? Então, nós construímos essa figura através de através de 4 retas, ok? Vamos construir uma figura através de 4 pontos. Começamos por 4 retas, não é isso? Então agora vamos começar por 4 pontos, ok? Tivemos 4 retas, reta 1, reta 2, reta 3, reta 4. Então vamos agora representar 4 pontos, que é o ponto R1, R2, R3, R4, ok? Temos primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, está? Então, depois de apresentar aqui os pontos, o que fizemos primeiramente? Depois de representar as retas, né? Tivemos que colocar os pontos de interseção. Então, agora aqui, como são pontos, vamos apresentar as retas de interseção. O que seguiu aqui foram pontos. Então, aqui o que segue são retas. Tudo é dual, ok? Começamos por 4 retas e aqui vamos começar por 4 pontos. Depois de desenharmos 4 retas aqui, tínhamos que encontrar 6 interseções das retas. Então, aqui já, dual de uma interseção significa união. Vamos encontrar 6 uniões de retas, ok? 6 uniões desses pontos. Esses pontos devem nos dar 6 uniões, porque as retas nos deram 6 interseções. Significa que os pontos devem nos dar 6 uniões, está? Então vamos unir os pontos. Esse ponto, esse ponto, esses pontos, esse ponto, esses pontos, esse ponto. Temos quanto? 6 retas de união. Como aconteceu aqui, depois de representar as retas, encontramos 6 pontos de interseção. Significa que unimos e encontramos 6 retas de união, ok? Então, tem aqui R1, reta 1. Vou voltar. Já presta muita atenção agora, está? Já presta muita atenção. Eu pus reta 1. Significa que a colocação desses pontos e essas retas deve-se ter muito cuidado, tendo em conta que já existe uma tarefa primal, ok? Tendo em conta que já existe uma tarefa primal, já não é à toa colocar esses pontos, designar esses pontos e as retas. Por exemplo, aqui eu coloquei a reta 1. Não, o ponto R1. O ponto R1. Significa que esse ponto R1 é dual da reta R1. Então, quais vai ser a designação dessas retas que passam por esse ponto? Deve saber o quê? Que a reta R1 tinha como 3 pontos, o ponto A, B, C. Como a sua dual R, ponto, significa o ponto R1 vai ter o quê? Dual as retas que terão designações desses pontos que tinha essa reta. Significa que os pontos aqui, as retas aqui vai ser o quê? Reta A, B, C. Significa que esses pontos aqui passarão a ser retas. Significa que a reta passou a ser ponto. Então, os pontos dessa reta vai ser as retas que passam por esse ponto. Está tudo bem, né? Temos ponto A, B, C. Significa que como é dual, devemos ter reta A, B e C. Está? Significa que tínhamos reta 1. Aqui vamos ter já o ponto R1. Está? E essa reta 1 tinha como os pontos A, B, C. Então significa que esse ponto R1 vai ter como as retas A, B, C, porque dual dos pontos são retas, ok? Então, onde vai a reta R2? Essa reta R1, não, esse ponto R1 foi à toa, né? Qualquer ponto, depois tínhamos que representar as respectivas retas. Então, o R2, R3 e R4 já segue uma ordem, ok? Vamos ver a reta 2. A reta 2 tem como os pontos A, E, F. Ok? A reta 2 tem como os pontos A, E, F. Significa que a reta 2
tem esses pontos, o seu dual, né? Que é o ponto dual, né? Que é o ponto R2. R2 vai estar o quê? Onde tem pelo menos uma das retas que foi dual de um dos pontos. Aqui temos o quê? A reta A foi dual de um dos pontos pertencente a R2. Significa que exatamente R2 deve estar numa das retas que é dual dos pontos de R2. Está? Por isso aqui temos R2. R2 passa o ponto, passa a reta A. Exatamente aqui estava aqui que na reta R2 tinha o ponto A. Então significa que o ponto já R2 deve ter a reta A. Tudo igual. Então, a seguir, a reta R2 tinha como que os pontos E e F. Significa que R2 deve também ter o que? A reta E e a reta F. Está? Já representamos R2. R2 com as retas A, E, F, que é dual de que R2 aqui tinha os pontos A, E e F. Simples assim. E como fica R3? O R3 tem como os pontos B, D e F. Está? B, D e F. Significa que o ponto já R3 deve ter pelo menos a reta da dual de B, da dual de D ou de F. Então B e D ainda não temos, mas já temos F. Está? Já temos F. F está aqui. Então a reta F, na reta F onde deve existir o quê? O ponto R3. Ok? Porque esse é o dual. Ok? Então R3 já temos reta F. Então na R3 tínhamos como os pontos também D e B. Está? Então o ponto B já existe. Veja só, temos ponto B, temos o ponto, temos a reta B já existe, né? Reta B e F. Significa que esse B já tem sua dual reta e o ponto F já tem sua dual, essa reta. Falta o que? Encontrar o ponto, a reta D. A reta D sua dual vai ser essa reta, porque essas três retas devem passar para o mesmo ponto, porque foram retas que se formou através de pontos que estavam na mesma reta, ok? Se a reta envolvia esses pontos D, E, F, significa que o ponto aqui deve envolver a interseção das retas correspondentes B, D e F, que exatamente aqui temos E, F, significa que essa outra reta que resta aqui já é a reta D, está? Já temos aqui A, B, C, D, E, F, já temos as 6 retas, ok? Já designamos essas retas. Então, esse último ponto automaticamente vai ser o quê? O último ponto, né? R4 vai estar exatamente aqui. Veja só, R4 tem como o quê? Os pontos C, D e E. E veja só, R4 aqui como ponto já tem as retas D, E e C. Está aqui. C é esse aqui. C, e temos D e temos E, que passam por R4. Na verdade, porque R4 continha esses pontos aqui. É exatamente como se forma dual. Significa que esses pontos, a nomeação não deve ser à toa, deve se obedecer. Se a reta tinha 3 pontos, esses todos dos 3 pontos vão ser retas na dual e o nome dessa reta vai ser o respectivo ponto de interseção dessas retas. Então, agora vamos na nomeação. Como eu disse, que se a figura foi construída através de pontos, ganha terminação vértice. Se a figura foi construída através de retas, ganha terminação látero. Ok? Então aqui começamos por retas. Foram 4 retas. Então a terminação aqui vai ser látero, porque retas formam lados. Então se nós construímos através de retas, a terminação vai ser látero. Ou por outra, quando a gente constrói através de retas para mais de 3 elementos, ok? Quer dizer, aquela figura anterior tinha 3 elementos, tinha 3 pares de elementos, 3 pontos, 3 retas. Então, para figuras com mais de 3 elementos, se nós optamos por escolher 4 retas aqui, significa que o número de retas vai ser menor em relação ao número de pontos, está? E nessa segunda figura, optamos por escolher apenas 4 pontos. Significa que o número da nossa escolha vai ser menor em relação àquelas
outras retas que vão surgir, ok? Então, aquilo que tem se tomado como princípio vai ser menor. Nós começamos com reta na primeira figura, então retas vão ser menores. Na segunda figura, começamos com pontos, então pontos vão ser menores. Isso implica que quem ganha a terminação são menores elementos. Se nessa primeira figura temos retas a menos, significa que a terminação vai ser lateral. Nessa segunda figura, o número menor é dos pontos, a terminação vai ser vértice. O número menor é que ganha sempre a terminação do que da nossa nomeação. E qual vai ser o radical? Ou a primeira coisa que a gente escreve? Como eu disse aqui, o que temos a menos são retas. Então, quantas retas são? São 4. Então, vai ser quadri, depois número de quadri, depois lateral, porque construímos através de retas que formam lados, está? Então, vamos primeiro representar as configurações, né, ou a forma analítica de que quantos pontos são em cada ponto, quantas retas passam e quantas retas são em cada reta, quantos pontos existem. Vamos representar aqui. Temos aqui 6 pontos, está? Começamos sempre com pontos a representar na forma MCND. Começamos sempre com pontos. São 6 pontos. Em cada ponto, quantas retas passam? Passa 2 retas. Ponto e vírgula. Quantas retas são? Retas são 4 retas. Em cada reta, quantos pontos existem? São 3 pontos. Estamos a ver aqui, são 3 pontos. Então, 4, 3. E a multiplicação desses dois números deve ser igual. A multiplicação dos primeiros 2 números deve ser igual à multiplicação dos últimos 2 números. 6 vezes 2 dá 12. E 4 vezes 3 também dá 12. Veremos melhor isso quando formos a caracterizar essas figuras, ok? São algumas propriedades das configurações, ok? Exatamente o que eu disse aqui. Repito aqui. Quantos pontos temos? São 6. Em cada ponto, quantas retas passam? São 2 retas. Ponto e vírgula. Quantas retas são? São 4 retas. Em cada reta, quantos pontos são? 3. Já fechamos essa nossa configuração. Vamos para o outro lado. Quantos pontos temos? Temos 4 pontos. R1 até R4. São 4 pontos. Está? Em cada ponto, quantas retas passam aqui? Nessa dual. Em cada ponto passa 3 retas. 1, 2, 3. 3 retas. Por exemplo, no ponto R1 passa a reta A, B, C somente, né? Então, em cada ponto passam 3 retas. Ponto e vírgula. A seguir, quantas retas são? São 6 retas. De A até F, 6 retas. E em cada reta, quantos pontos existem? Em cada reta existem 2 pontos. Ok? Em cada reta existem 2 pontos. Já fechamos a configuração. E se formos a multiplicar 4 vezes 3, é mesmo 6 vezes 2. Deve ser igual, está? Se vê a dual, quer dizer, aquilo que era como último passa para primeiro, aquilo que era primeiro passa para último aqui, está? Já representamos as configurações. E a forma analítica, ok? A representação analítica dessas configurações é por forma de números, dessa forma aqui, está? Então, a seguir, vamos dar nomes, como eu disse anteriormente, né? Que a gente constrói na base de lados ou de retas, ganha terminação lateral. Se a gente constrói através de pontos, ganha terminação vértice, porque pontos formam vértices, né? Ou seja, os elementos que nós usamos como princípio para construção terão um número menor. Então, ganha terminação aquele que tiver número menor de elementos. Ok? Então, esse aqui fica quadrilátero, porque o número menor é de lados. Ou para outro, o número menor aqui é de retas que formam esses lados. Então, o número menor é de retas. A terminação aqui ganha, na verdade, látero. Ok? Quadri, porque são 4 retas. E aqui vamos ter quadrivértice. Terminação vértice ganha por quê? Porque o número menor dos elementos aqui é de pontos. Ok? O número menor dos elementos aqui é de pontos. Por isso, a terminação vértice ganha. Está? A terminação vértice ganha, porque o número menor é de pontos, e pontos formam vértice. Está? Você pode, para dar nome, você deve saber
Se você construir sozinho, deve saber quais os elementos que você usou como ponto inicial. Então, se você já vê a figura construída, dificilmente você vai saber que aqui partiu-se por pontos ou partiu-se por quê, né? Pode ser meio difícil, mas para você descobrir isso já que partiu-se por ponto ou partiu-se por retas, você deve saber o número de elementos menores, ok? Aquilo que tiver menor elementos na figura, você deve saber. Aqui tem apenas 4 pontos, mas tem 6 retas. Então, o número menor é de pontos. Significa que essa figura construiu-se na base de pontos. Nessa primeira figura, voltou. Nessa primeira figura, você vai notar que aqui tem apenas 4 retas e pontos estão a mais. Então, significa que essa figura foi construída na base de retas, como ponto inicial, ok? O que se partiu como a base para a construção são retas, porque o número aqui é menor. A ideia está aí, para você saber o que se usou inicialmente aqui para a construção dessa figura. O que se usou é aquilo que apresenta menor número. Tanto aqui na segunda figura, usamos retas, por isso reta tem... Não, usamos pontos na segunda figura, por isso pontos tem menor número. Usamos retas na primeira figura, por isso temos apenas 4 retas, ok? Então, aquilo que se usou como ponto inicial de construção é que ganha a terminação, está? É assim, muito simples, ok? Então, até no próximo vídeo.